Eu não tô falando que essa dinâmica vai resolver todos os problemas da sua sala de aula, não é isso, né? Mas é uma possibilidade de você startar ali e você começar a colocar no dia a dia. Por que eu tenho que fazer isso, Jéssica? Da onde saiu a habilidade de vida? O que é isso? Habilidades é coisa que a gente precisa saber para viver. Vamos colocar, o que é habilidade de vida? O que o seu aluno precisa saber para viver bem em sociedade? Só isso. Lá na BNCC, das 10 competências que a gente tem, aqui são 6 são socioemocionais, que é autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsável. Então, a gente tem que ensinar isso para os alunos. Mas como a gente vai ficar assim, na base, como um curricular na BNCC, assim no livro pedagógico, o tempo todo fazendo esse link? É muito diferente, é muito difícil, porque o nosso cérebro já está cansado de lidar com os desafios da sala de aula, lidar com os fazeres, como professora. Às vezes a gente não tem tempo para saber, Jéssica, como que eu faria isso para desenvolver isso nos seus alunos? Por isso que eu trouxe essa dinâmica para vocês. Nós vamos fazer um experimento, topa? Quem topa? Eu vou passar um videozinho para você de experimento, porque fica mais fácil. Porque das vezes que eu tentei fazer ao vivo aqui, gente, foi um pouquinho um pouquinho difícil, digamos assim. O que eu vou fazer com esse objetivo? Qual é o objetivo desse experimento? O experimento é qual a sua casca? Meu filho, todo mundo tem que ter uma casca, inclusive nós, professoras, a gente tem que ter, ó, vocês vão receber todo o materialzinho depois para esse experimento, tá? O que eu quero desenvolver nos meus alunos e vou explicar? Responsabilidade social, o que eu faço impacta o outro. Colaboração, não sou só eu, tem um grupo e eu posso receber ajuda, assim como dar também ajuda, oferecer ajuda. Consequências lógicas e natural, tudo na vida tem consequência. Ué, tudo é ação e reação, né? Então, a gente tem que falar, tudo que você faz tem uma consequência. Fazer atividade tem consequência, não fazer também. E trabalho em equipe, porque sozinho a gente não é nada. E as crianças precisam saber disso. A gente é de uma sociedade muito competitiva e tá tudo bem se competir, né? Principalmente com a gente mesma, né? Mas a gente precisa o quê? Trabalhar isso para as crianças, porque se tem o senso de pertencimento, como vocês já bem disseram aqui, que vocês são super inteligentes e estão super antenadas, o comportamento melhora. O que eu vou precisar, Jéssica? De 2 laranjas. Tem professoras que fazem em grupo, então você vai 2 laranjas por grupo, mas se você quiser fazer com a sala de aula ali, no mínimo 2 laranjas, 2 recipientes com água, a mesma quantidade de água, e o material aqui PDF que eu vou disponibilizar para vocês. Então, eu vou passar aqui para vocês. Devemos trabalhar os valores éticos com os nossos alunos. Isso aí, Ana. Essa atividade dá para você fazer isso, meu amor. Então, bora lá? Assista o vídeo e depois eu explico um pouquinho mais sobre o material. Nossa vivência, gente. Essa vivência tem por objetivo trabalhar e desenvolver as competências socioemocionais da BNCC, como autoconsciência, autogestão, consciência social, ou seja, do coletivo, habilidade de relacionamento e tomada de decisão respeitosa. Olha, o que vamos precisar? De 2 potes, 2 pets assim com água, né? Eu cortei, gente, peguei aqui uma usada, aguinha, né? 2 laranjas. Aqui eu peguei essa pequenininha para ficar bem bonitinha, formosa, mas não precisa ser dessa, eu já fiz das maiores e tá tudo bem. A ideia é que uma você tire a casca e tire esse fundo aqui também, consegue ver? Ó, porque é por aqui que a água vai passar e aqui que tem todo o efeito da nossa vivência. E você também vai precisar de material, o PDF que eu deixei aí para vocês, tá? Depois eu explico, volto aqui explicar. Mas esses são os materiais. Então, bora lá fazer. A ideia aqui, pessoal, é passar que o recipiente aqui, a garrafa, é o ano letivo. São todos os meses, dias, semanas que passaremos juntos como sala de aula. A água em si, são todos os acontecimentos de uma sala de aula. São as provas, as atividades, as brincadeiras, as conversas, as broncas. Então, todo ano letivo tem tudo isso dentro de uma sala de aula. Pode ter briga? Pode ter comemoração? Claro que sim. Tudo isso acontece e nem sempre está tudo tão planejado. E o que acontece? Então, temos o ano letivo e temos o que acontece em sala de aula.
Olha, meus amores, a gente sabe que tem dois tipos de sala de aula. Uma sala de aula que se ajuda bastante, uma sala de aula que um amigo estende a mão para o outro, que não faz bullying, que não usa palavra mal educada, e tem aquela sala de aula que ninguém respeita as regras, que ninguém respeita o professor, eles não se respeitam, eles gritam, eles não levam o conteúdo pedagógico a sério, a lição a sério. E o que acontece com essa sala de aula? O que acontece com esses alunos durante todo o ano letivo, nem todas as atividades que a gente tem em sala de aula? Então a gente precisa mostrar para eles e deixar eles concluir. A gente tem um tipo de sala de aula e a gente tem outro tipo de sala de aula. Qual será a nossa sala de aula? Então vamos ver o que acontece com uma sala de aula que é colaborativa e uma sala de aula que não é colaborativa. Vamos colocar essa. Eu não sei se essa é uma sala de aula colaborativa ou não. Só quando o ano começa, só quando a gente começa a fazer as coisas em sala de aula é que a gente sabe. Então vamos lá, sala de aula. E aí, você boia ou afunda? Olha, essa sala de aula afundou. Então, o que será que isso quer dizer? Que tipo de sala de aula que é essa? Será que é uma sala de aula que se ajuda, que são amigos? Não sei, que respeita a professora e as regras? Ixi, quando isso não acontece, eles vão lá para o fundo do ano letivo e tudo fica muito mais difícil. E essa sala de aula? O que será que acontece quando ela é colaborativa? Olha, ela não afunda. Por mais que tenhamos algumas dificuldades, mas ela não afunda, ela se mantém muito bem. E o que isso quer dizer? O que podemos aprender com isso? Qual é a diferença entre uma sala de aula e a outra? Qual é a diferença entre uma laranja e outra? O que podemos concluir? Que uma sala de aula afunda e a outra não, outra se mantém bem. E qual é a diferença entre uma e outra aqui, uma laranja e outra, uma sala de aula e outra? Professor, eu consigo ver uma grande diferença aqui. Uma tem casca e a outra não tem. Ah, então quer dizer que para não afundar precisamos ter casca? Então qual é a sua casca? É aí que a gente usa o material em PDF que eu coloquei para vocês. O que acontece? Nesse material em PDF tem esse repertóriozinho de olhinho, boquinha, que eles podem fazer uma persona mesmo, como se fosse um personagemzinho, pode até colocar o nome, dependendo da idade dos seus alunos. Eles podem criar aqui, você pode recortar e deixar para que eles criem, ou você pode colocar para eles pintarem e tá tudo certo. O lance é entender que a gente precisa de uma casca e a gente precisa nomear essa casca. Eles podem entender que talvez o respeito seja primordial para a gente não afundar. Talvez esse outro aqui escreveu que ajuda, é uma sala de aula que se ajuda. Então a ajuda é primordial para que a gente não afunde. E qual a ideia de fazer com esse material? A gente pode depois trocar entre os amigos, a gente pode colocar um papel, contact, uma fita e fazer um marcador de página. A gente pode até fazer um cordelzinho com isso, pode decorar a lousa. Qual a intenção? Que eles não esqueçam. E toda hora que você sentir que a sua sala de aula começar a afundar, tragam à mente. Gente, a gente está esquecendo de usar a nossa casca. As crianças, elas agem melhor e elas se comportam melhor quando elas se sentem parte do grupo. Não é responsabilidade única e exclusiva da professora de manter a sala de aula ali firme e forte, porque senão um só faz com que a sala de aula afunde. Eles precisam entender que dentro aqui da casca tem vários gominhos, que você pode abrir a laranja depois e mostrar que cada gominho é um aluno. Essa habilidade desenvolve todas as competências, essa vivência desenvolve todas as competências socioemocionais, porque desenvolve a autoconsciência. Eu sei, eu tenho consciência do que o que eu faço pode repercutir na sala de aula toda. Autogestão, porque é minha responsabilidade contribuir. Consciência social, que sozinho a gente não consegue nada. Habilidade de relacionamento, se eu me relacionar mal, eu vou prejudicar o todo da sala de aula. E a tomada de decisão responsável, ou seja, tudo que eu faço tem consequência, então eu vou pensar antes de agir. E por hora, você pode deixar essa experiência lá com eles, você pode dividir em grupos para que eles façam sozinhos,
que eles venham apresentar a dinâmica para a sala como um todo, mas a intenção é, toda vez que o negócio estiver começando a dar errado, lembre-se, qual é a sua casca? Cadê a casca que você tem, que você precisa usar para colaborar com a sala de aula?